Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação dos militares, né, que estão aí preocupados sobre a situação lá do 8 de janeiro, que vai ter um evento lá. A gente vai mencionar mais sobre isso aí, vamos ver o que o Lula, de certo modo, vai fazer sobre essa situação que está um tanto que complicada, tá? Saiu a matéria na Folha de São Paulo aqui, dizendo o seguinte: militares temem aí o ato do 8 de janeiro volte aí a complicar a relação, de certo modo, com o Planalto e reacenda críticas, né? Então a gente vai falar mais sobre essa situação aí, como é que o Lula, de certo modo, vai tentar contornar isso, né? E, de certo modo, a população brasileira, a população brasileira, ela quer uma resposta. A população brasileira, ela precisa de uma resposta, né? Porque senão, né, gera-se um sinal de impunidade, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso aí. Aproveite e já deixa um like, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Deixa eu colocar aqui diretamente na matéria. Você tá vendo aí a matéria da Folha de São Paulo. Obrigado aí pela força, obrigado pelo moral, já deixa um like aí. Então, você tá vendo aqui a situação que tá um tanto complicada. Antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. Então, o que é que diz aí a matéria da Folha de São Paulo, né, falando sobre a situação aí, que de certo modo o presidente Lula está convocando aí, consequentemente, as Forças Armadas, todo o pessoal, para ir lá, né, porque é um ato que, de certo modo, sobre a democracia. Só que qual é o problema de tudo isso? O problema é que comandantes aí chegaram a questionar o ministro Múcio aí sobre a participação nesse evento, se era realmente necessária, porque, de certo modo, isso vai gerar não só críticas, né, mas um constrangimento geral. O Exército, as Forças Armadas aí estão preocupados do pessoal começar a falar sobre o movimento de sem anistia, coisas do tipo. Então eles estão preocupados com isso, que na verdade eles deveriam também estar, de certo modo, preocupados com a democracia. Essa que é a realidade. Mas enfim, matéria aqui da Folha de São Paulo dizendo que, né, sobre a convocação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um ato aí em memória aí aos ataques do 8 de janeiro, virou um motivo de preocupação, de certo modo, para o Exército. Os oficiais aí que foram ouvidos pela Folha de São Paulo falaram de modo particular estarem preocupados com eventos, né, do evento, de certo modo, descambar, né, como diz o pessoal, e, consequentemente, gerar críticas, né, e reacender aquelas polêmicas que eu já havia mencionado para vocês. Espero que eles estejam também preocupados com a democracia e com os transtornos que foram causados aí no dia 8 de janeiro, tá? Então, enfim, você tá vendo aí que o exército, né, está preocupado sobre essa situação e também o exército está preocupado de reacender uma vinculação, né, dos militares com o governo Bolsonaro e a postura permissiva dos ex-comandantes aí com acampamentos golpistas formados em quartéis após a vitória aí na eleição. Então, eles estão preocupados com essa situação, mas repito, né, acredito que estão preocupados também com a democracia, até porque é extremamente importante. E o fato de a população ligar, ou eles aí, as Forças Armadas, né, pelo menos na teoria, ao Bolsonaro, não é, de certo modo, de se preocupar, porque o povo viveu aí durante 4 anos, todo mundo viu o que realmente aconteceu. Pelo menos na minha opinião, que a gente vai falar mais sobre o assunto mais à frente, é que nem Forças Armadas não deve estar vinculada a presidente da República. Essa que é a realidade. Forças Armadas serve aí ao país e não especificamente a uma pessoa que seja do partido deles. Então, você tá vendo aí a situação, os caras preocupados, né? Gente, é uma situação, né, complicada, tá? Eles estão receosos, né, com a repercussão aí do aniversário, né? Os atuais comandantes das Forças Armadas chegaram até a questionar o ministro Múcio, perguntar, né, olha, né, sobre a situação, será que realmente a gente precisa ir lá mesmo, né? O evento vai ter cerca de 500 convidados, essa que é a realidade, entre eles estão aí ministros de estados, enfim, o pessoal do judiciário também, civis, né? Vai ter muita gente lá e os comandantes aí estão preocupados com a situação. A cúpula, né? Não o judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, liderança da sociedade civis, né? Os comandantes estão argumentando aí sobre a situação se o ato terá um caráter político. Aí eu falo em relação aos comandantes, fica tranquilo, o comandante, né? O presidente Lula não tem esse hábito, não. Quem tinha um hábito era uma outra pessoa que, de certo modo, né, parece que até pediu para voar caças lá e quebrar lá as vidraças, né, lá da sede lá de Brasília. Esse e aquele outro lá tinha, mas o Lula não. Então, tá aí o pessoal preocupado, extremamente preocupado sobre essa situação.
Eles conversaram isso aí durante um almoço entre os comandantes lá da Marinha, do Exército e, de certo modo, da Aeronáutica, tá? E o próprio Múcio, tá? Então, eles estão aí conversando, estão preocupados, né? E de acordo com o conhecimento do assunto, Múcio informou aí a importância da participação dos comandantes por se tratar de um convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e juntos com o presidente do Senado. Enfim, para te falar a verdade, todo respeito que eu tenho aí a todo o pessoal, né? Para mim, acho que não muda nada a participação deles lá, né? É claro, né? Acho que o Lula, né, quer aí a participação, né? Convidou o pessoal, mas, pelo menos para mim, não muda nada a participação deles lá. É um ato a favor da democracia e cada um sabe, né? Se deve julgar ou não, né? Ir lá a favor da democracia ou não. Né? A gente tem aí todo respeito e tal, mas enfim, né? Em resumo, né? Hoje é um domingo, né? Esse era o vídeo de hoje. E obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Ó, deixa um like aí, por gentileza. Falando sobre essa situação, cara, o que a gente tem que falar? Né? Para mim, as Forças Armadas, ela tá para defender, de certo modo, o país. Essa que é a realidade, e não participar de ato em específico de presidente que está gerando transtorno para o Brasil ou não. Né? Na minha visão, as Forças Armadas, elas servem ali para proteger as fronteiras, né? E dentre outras coisas, né? E, de certo modo, proteger o Brasil de invasões externas, não de problemas, né, causados por uma pessoa irresponsável. Então, enfim, essa situação acho que um tanto que complicada, delicada, né, mas tá aí. Você tá vendo a matéria aí no domingo, né? Vamos ver se os caras, se eles vão. Então, para mim, sinceramente, todo respeito, né, que a gente tem aí, para mim, eles indo ou não, né? É isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu.